Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, um canal que fala diretamente com os oficiais de justiça. Nós estamos aqui hoje para bater um papo no nosso quadro sem script, sem papelzinho, sem nada anotado. E eu quero lhe pedir uma coisa para você apertar esse botãozinho aqui para curtir esse vídeo, eu espero. Beleza, e hoje a gente vai falar sobre o tema ingresso forçado. E aí, Mauro? É uma bronca pra gente, né? Eu gostei do nome do tema porque você falou ingresso forçado e até agora ninguém falou em arrombamento. Eu não escutei ninguém falar mesmo não. E eu nem gostaria de falar, mas precisamos. Por que eu comentei isso, gente? Porque quando a Constituição cria aquela exceção lá em que pode haver o ingresso no domicílio, é o ingresso forçado. Então eu gosto sempre de destacar aqui que não existe a expressão arrombamento na Constituição. Logo de cara, para que a gente possa fazer uma interpretação depois. E esse tema, ele levanta tanta polêmica que quase não se discute. Polêmica e dificuldade de operacionalizar, de tomar a decisão assim, ó, vou proceder ao arrombamento ou ao ingresso forçado. Porque o arrombamento é procedimento. Procedimento. Eu posso ingressar de forma forçada em algum lugar sem arrombá-lo. Inclusive, Perfeito. se o portão estiver aberto, basta eu dar um passinho assim, ó, cruzar o limite ali, eu já ingressei e não fiz arrombamento nenhum. Perfeito. Então, aquele mito que a galera pensa, né? Tragam uns aretes, ou então tragam um chaveirinho, alguma coisa assim, às vezes não vai por aí. Mas e aí? Quando fazer? A gente precisa ter cuidado com duas coisas. E são as duas coisas fundamentais. Vou dizer dois requisitos, né? O primeiro é talvez o mais polêmico, que é saber se a ordem judicial me concede o poder-dever de ingressar à força e, obviamente, efetuar o arrombamento se necessário. E o segundo é saber o momento adequado, né? Porque os oficiais de justiça, assim como nós, oficiais de justiça, sabem o quanto é complicado a gente decidir aquele momento de efetuar um despejo forçado, de adentrar no imóvel à força, e que é a última das últimas hipóteses. Então são esses dois elementos que a gente precisa analisar. O conteúdo da ordem, se lá a gente tem autorização, e se de fato é o momento adequado, se a gente já tentou todos os artifícios para o cumprimento voluntário. E aí a gente tem uma série de cenários e possibilidades, né? Às vezes a gente está com mandado de prisão, ou mandado de despejo, ou mandado de penhora, ou busca e apreensão. Então tem uns que o código diz pra gente, você precisa de uma ordem de arrombamento ou ingresso forçado explícita para que você possa agir. Outras o código não diz nada. E aí a gente se vê naquela situação, né? Em diligência, às vezes uma parte ou outra presente, às vezes uns advogados presentes, incentivando, insistindo. E aí, oficial, não vai entrar não? E aí? Isso exige um estudo um pouco mais aprofundado do direito, porque a gente está diante do direito à inviolabilidade do domicílio, trazido no artigo 5º da Constituição, e nós temos os procedimentos, que são trazidos pela lei processual. Eu preciso unir os dois. Eu não posso olhar só para a garantia e eu não posso olhar só para o procedimento. E o que a garantia me diz? Ela diz o seguinte, o lar é inviolável. E uma das exceções é cumprimento de ordem judicial. Então, no direito, o direito que eu tenho é a inviolabilidade do meu lar até que exista uma ordem judicial. E qual é o procedimento? Aí a gente vai estudar a legislação processual. Então, de forma bem breve, a gente tem muito pouca regulamentação na lei processual. Em tese, se a gente olhar só para a Constituição Federal, se eu tenho uma ordem judicial que, por sua natureza, exige um ingresso, o pré-requisito do cumprimento dessa ordem é o ingresso, constitucionalmente falando, eu tenho uma ordem judicial de ingresso forçado. Como um mandado de prisão, por exemplo. Perfeito. Como que eu vou prender o cidadão que está dentro da sua casa, do seu domicílio, com uma ordem de prisão na minha mão, se eu não posso ingressar? Tem umas exceções aí que a gente não vai nem entrar nisso, viu, gente? Tem que ser de dia, tem que ser de noite, às horas, isso a gente não vai mergulhar nesse assunto, não. Mas, de qualquer forma, ordens como essa não precisa estar lá escrito expressamente no mandado que você deve arrombar as portas, entrar à força, nada disso. Aí a gente vem para aqueles dois entendimentos, né? Os mais garantistas e os mais processualistas, talvez assim. Quando a gente está falando de um procedimento
de ingresso forçado, eu preciso analisar o conteúdo da lei processual, como eu falei. E aí eu te pergunto, onde é que tem na lei processual dizendo que o arrombamento deve ser solicitado ao magistrado, em que uma ordem coercitiva por si só não é suficiente para realizar aquele ingresso previsto na Constituição? A gente tem basicamente um artigo na lei processual, né, que fala sobre isso, que é o da penhora. Que é o da penhora e o da busca e apreensão de veículos. Que remete para o mesmo artigo da penhora, que não tinha em 73. No Código de 73 era só a previsão da penhora, que é uma questão puramente patrimonial e existem outras ferramentas de constrição. Então o legislador entendeu por bem que o oficial de justiça, no caso de penhora, não deve efetuar o ingresso forçado, muito embora a Constituição permita. Então essa lei vem a complementar a Constituição, no caso do CPC, dizendo que o oficial de justiça requeira para o juiz. É necessária uma segunda análise, no caso de penhora. E agora, de 2015 para cá, fazendo essa interpretação, também é busca e apreensão. E aí, junto da penhora, a gente pode falar dos outros atos de constrição, né? Sim. Pode falar de arresto, pode falar de sequestro, pode falar da própria avaliação em si, remoção de bens, todos aqueles atos executivos por quantia certa. Então, nesse sentido, sim, né? A gente precisa observar a lei processual que dá mais garantia ao procedimento e restringe. Então, tudo que envolve penhora e situações análogas, a gente deve solicitar para o magistrado. Isso trava um pouco o processo, mas também dá mais garantia para o oficial de justiça para não tomar uma decisão ali na hora. Poxa, nessa situação, nesse cenário, no calor das emoções ali da diligência, devo ou não devo? Não, se está expresso no código, eu tenho que solicitar a autorização judicial para que aí sim, com a ordem do juiz, eu faço o ingresso forçado. Por outro lado, há aqueles mandados que, por sua natureza, eu não precisaria fazer esse tipo de solicitação. E aí sim, no momento, no calor sim da situação, como uma última carta, não tendo mais o que se fazer, aí sim, somente com o mandado, porque a legislação já autoriza, a gente procede o ingresso forçado, como exemplo de uma prisão, por exemplo, como um despejo. Não há como despejar alguém da sua residência sem que a gente force a entrada. A ordem já é forçada, né? Pois é. Uma reintegração de posse, coisas nesse sentido que são muito análogos. Sim. E a gente tem legislação para isso. Quando a gente fala do excesso da garantia no caso da penhora, o CPC diz, olha, solicite ao juiz. Mas quando a gente fala de outros atos, você citou agora o despejo e a prisão. Uhum. Na lei do inclinato, tem lá dizendo que se houver desobediência, será efetuado o arrombamento. A lei já traz essa ordem para o oficial de justiça. É natural, é óbvio que um despejo que não é cumprido voluntariamente vai ser feito à força. E a ordem é para isso. Da mesma forma, a gente tem na lei processual penal, quando fala da prisão. E da busca e apreensão criminal também, diferente da civil. Tem lá dizendo que vai ser efetuado o arrombamento. Muitos defendem que essa expressão, essa autorização legal, ordem legal, não seria nem autorização, essa ordem legal do arrombamento na prisão, na busca e apreensão criminal, não teria sido recepcionado pela Constituição Federal, porque a Constituição é posterior ao Código de Processo e ao Código Penal. Então, essas duas ordens de arrombamento não teriam sido recepcionadas. Eu particularmente não concordo. Primeiro porque não houve discussão judicial sobre isso. Nós não temos uma jurisprudência, não temos decisões, não temos nenhuma ação em tribunal superior, nenhuma decisão superior falando sobre isso. E segundo, que a própria lei do inquilinato é posterior à Constituição Federal. Ela é de 91. E a própria lei do inquilinato diz, será efetuado o arrombamento. Já regulamenta, né? Já regulamenta isso, já traz o procedimento. Logo, eu não posso dizer que a lei anterior, que é a penal, não teria sido recepcionada. Caso contrário, a lei do inquilinato seria inconstitucional. Mas ela não está indo de encontro à Constituição. Ela está dizendo, sim, o ingresso forçado se dá mediante arrombamento. E já determina. E aí a gente fala de despejo, como você falou, tem reintegração de posse, emissão de posse, situações análogas. Que ele está falando de imóvel, né? A perda do direito da propriedade do imóvel. Isso. Tá. Não há de se falar em violabilidade quando você não tem mais o direito de permanecer no imóvel. A perda do direito de liberdade também. Como uma condução coercitiva, por exemplo. Conduza a pessoa coercitivamente para alguma audiência ou para o júri, mas
não entre de modo forçado no seu domicílio. Não faz sentido isso também. E aí a gente fica com uma série de situações em que a gente precisa decidir. Então a gente precisa ter isso meio que na ponta da língua para saber como agir na hora. E aí é uma questão puramente jurídica mesmo que a gente precisa analisar. Muitos preferem a segurança e não fazem, né? Eu entendo esse pensamento, mas não concordo com ele, porque o procedimento ele cabe ao oficial de justiça. O magistrado concede a ordem judicial. Sim. E o oficial de justiça aplica a lei processual para executar os seus atos. Então, penhora, solicita ao juiz. Os outros atos, aí a gente pode considerar, que muitos consideram, como a ordem sendo implícita, a ordem fazendo parte da natureza. A maioria dos oficiais de justiça, pelo que eu vejo, prefere não fazer para evitar algum tipo de problema mais para frente. Mas aí é uma decisão individual. E a gente entende que diminui a chance de algum risco, de alguma má interpretação na hora da diligência. Por outro lado, compete o oficial de justiça resolver aquele problema. Isso. Eu gosto de trazer exemplos, né? Eu estou com um mandado de prisão, estou na porta da casa do cidadão, ele não abre. Eu vou deixar de efetuar aquela prisão porque eu não tenho uma ordem de ingresso forçado aqui no mandado? Eu posso até responder depois o processo administrativo por conta disso. Eu entendo o zelo, o excesso de cuidado, porém a gente tem que balancear isso, o zelo versus o nosso dever de cumprir o mandado. Isso. E o cuidado, né? O cuidado de que o ato forçado é a última hipótese. A gente não pode chegar, pelo menos assim eu entendo, chegar com uma ordem de despejo, liminar ou não, chegar e imediatamente determinar que a pessoa abre a porta se ela se recusar naquele exato instante já efetuar um arrombamento forçado ali. Aliás, o arrombamento sempre vai ser forçado. Aí a gente tem que ir com calma. Embora a gente tenha uma ordem judicial, seja implícita ou explícita, a gente tem que tentar todos os recursos ali para que a parte colabore e cumpra voluntariamente, mesmo com a ordem forçada. Um pouquinho de bom senso não custa nada, né? Bom senso. E o assunto é polêmico. Ordem de ingresso forçado, arrombamento, tem que estar explícito no mandado, é implícito porque a legislação já permite. A gente tem um podcast que fala com detalhes sobre tudo isso. Vai ter um cardzinho aqui em algum lugar que a edição vai colocar depois. Você pode parar lá, é um videozinho um pouco maior. Tem umas tabelinhas lá para você fazer um download também e baixar tudo isso, essas analogias, essas comparações para lhe ajudar nas suas diligências. Então, se você gostou desse vídeo, manda aí para os seus colegas. Você apertou o curtir aqui que eu pedi há pouco? Aperta aí o botãozinho, não custa nada. Fica legal porque o YouTube espalha aí para a turma. Gente, mais um vídeo sem script. Valeu por hoje. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.